Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Empresário de Sucesso. Aqui quem fala é seu amigo Elvis Ferreira e hoje eu já quero convidar você a estar se inscrevendo no nosso canal, tá bom? Apertando aí o joinha e é claro, sempre fique atento nas nossas redes sociais para você também fazer parte. E hoje, pessoal, tenho a oportunidade de trazer para a gente alguém que é especial, que faz parte também da minha vida, Giba Guimarães, conhecido como Giba, ele que é marido da Priscila, pai do Gabriel, cristão por essência da vida, como ele diz, pastor para cuidar do próximo, professor para compartilhar saberes e ativista social por um mundo melhor, também bacharel em teologia, licenciatura em ciências humanas, pós-graduação em políticas públicas e planejamento educacional e gestão escolar. Rapaz, é coisa demais. Giba, seja bem-vindo ao nosso canal aí. Tá à vontade. Obrigado. Bom receber esse convite, né? E a todos os seguidores, né? Aqueles que acompanham esse canal e que acompanham esse podcast. É um prazer estar aqui, é um prazer compartilhar algo aqui e poder somar nesse projeto, né? Eu acho muito interessante quando a gente então se dispõe a ter projetos assim que tragam à mesa, né, pessoas e que possam compartilhar, ter um bate-papo sadio. Então, muito bom, espero poder contribuir. Então, não saia daí, já aproveita e compartilha com a galera aí para poder fazer com que a gente alcance mais pessoas com a proposta desse podcast. É isso aí. E assim, pessoal, hoje o Giba, como nosso convidado especial, é justamente porque ele fala muito da família. Não só por ser casado ou já ter uma família, mas justamente por buscar um mundo melhor e ver que a situação de hoje em dia é muito delicado, é muito crucial, muito difícil, podemos dizer assim, do que tem acontecido com a família. E nós, que temos esses princípios, também buscamos sempre ter de melhora. E por isso eu já quero fazer a nossa primeira pergunta, né, Giba? Da onde nasceu tudo isso? Primeiro, sobre a profissão, né? De por que professor? Porque também já ouvi falar que você tinha uma outra visão também. Sim, né? Na verdade, o meu sonho era ser engenheiro civil. Engenheiro civil. Eu nutri isso aí a minha adolescência, fiz vestibular e tal, então nutria essa caminhada. E aí, quando já para consumar e realizar tudo isso, eu jogo tudo pro ar e decido ter um tempo de peregrinação, um tempo de ter um encontro comigo mesmo, um encontro de fé também. E aí, então, eu vou, que é a minha primeira formação, né? Eu vou para um seminário, então, como eu falei, joguei tudo pro ar, tinha 18 anos, acabando de terminar o ensino médio, ponto de ingressar na faculdade. E na época minha mãe até ficou contrariada, né? A minha mãe ficou, meu filho, isso é muita responsabilidade, olha, segue seu rumo, faça o curso que você quer na área da engenharia. E eu falei para ela, minha mãe, eu quero ir para o seminário, eu quero ter esse tempo, e fui. Porque na realidade a vontade de ser engenheiro, né, deixou por um amor maior. Sim. Qual é esse amor maior? E aí, o que acontece? A experiência de fé, né, fez com que eu entendesse que não tinha como mais, Elvis, eu viver só para mim, né? Eu precisava entender que a partir da minha experiência de fé com Cristo, eu precisava ter um propósito, um sentido de vida que abençoasse outras pessoas. E eu via que a melhor forma que eu podia fazer isso é como eu coloquei na minha biografia, é me dispondo a cuidar de pessoas. E aí, então, eu me lanço a esse autoconhecimento em Deus. Quando eu fui para o seminário, eu posso dizer que a maior experiência que eu tive no seminário de internato não foi o conhecimento em si da teologia, que ajudou muito, foi muito bom, mas principalmente poder trabalhar o meu autoconhecimento. Que hoje se tornou esse grandíssimo pastor. Que faz com que a gente hoje possa estar contribuindo na vida das pessoas, né? E aí, isso é a minha experiência de fé e minha experiência pastoral, né? Agora, como professor, eu digo que eu não escolhi a profissão de professor. Explica mais aí pra gente. Na verdade, foi num projeto social, por isso ativista social, numa escola,
aqui em Imperatriz, né, em 2009. Era um projeto chamado Parede, Parceiros da Educação. E aí a gente desenvolveu esse projeto nessa escola, voltado com aconselhamento, projetos na área de arte, música e tal. E desenvolvi esse projeto e me doava uma vez na semana com um conselheiro da escola, né? A escola não tinha um orientador pedagógico, não tinha alguém. E eu me doava ali. E ali eu ouvi muitas histórias, tinha um momento de aconselhamento com os adolescentes e fazia rodas de conversa, né? Rodas de conversa ali. E onde eu discutia várias temáticas no campo filosófico, que também está ligado à minha primeira formação de bacharel em teologia com a especialização em filosofia. Aí eu peguei, então diante disso, Elvis, eu fui me envolvendo ali na área da educação, e aí um professor me indicou para uma escola conceituada aqui da cidade particular, e aí deu meu número, né? E aí a escola entrou em contato pedindo meu currículo. Aí eu falei para eles, olha, eu não sou professor, eu sou bacharel. Eles, não, mas o professor disse que você faz um trabalho lá na escola, tal, né? E vem aqui. E aí eu fui, né? E tive um contato com a escola e encaramos esse desafio e me apaixonei pela sala de aula, sabe mesmo? Percebi que eu também poderia ser útil na educação. E aí isso foi em 2011, né? Na área da educação, né? De lá para cá não parei mais. Só cada vez evoluindo, né? Não parei mais. De lá para cá, busco conciliar a vida pastoral, que eu acredito que a área da educação é muito ligada a essa área dessa preocupação. Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver, entendeu? E aí fui e vi que eu tinha uma necessidade de ampliar minha área de conhecimento. Aí foi que eu aproveitei que havia passado na Universidade Federal do Maranhão aqui e fiz licenciatura em Ciências Humanas. Aí fiz também umas pós na área de educação, que ao longo dessa caminhada aí deixa eu ver, rapaz, tem 14 anos na área da educação. 14 anos. É uma estrada boa aí, né? Sim. Giba, e assim, claro que a gente vive eu posso dizer até um mundo diferente do que era 14 anos atrás. Então você conseguiu acompanhar algumas gerações, né, que hoje já cresceram, talvez já estão formadas. Sim, e até aluno meu aí que já me atendeu em clínica, em hospital aí já. É mesmo? Qual é a sensação? Me sinto velho. É verdade, a gente se sente velho. Sim, mas também honrado, alegre em saber que contribuí para a formação essa pessoa. Não tem dinheiro que pague isso, né? Não é verdade, isso é demais. Não tem dinheiro que pague. Sabe, a alegria de ver que você somou na vida de alguém, né? E você vê assim, ele vir lhe atender, professor, tal, né? Muita alegria ali de poder dizer, não, professor, tal, gostava muito de suas aulas. Isso pra gente é revigorante, é o que faz a gente, mesmo como você falou, com tantas mudanças, com um sistema em crise, né? Mas nos faz ainda acreditar que nós não podemos parar. Bom, você falou em sistema em crise e é bom a gente lembrar de que a gente percebe que está tendo uma perda de referência. Sim. Nesse processo, como eu falei, é uma geração totalmente diferente, porque a gente vê que no Brasil o número de vagas para professores cresceu. Porém, parece que não estão querendo preencher mais essas vagas. E os que tem muitos que estão desistindo. Estão desistindo. E a gente não, muitas das vezes, eu não sei se eu posso me expressar dessa forma, talvez a gente, como brasileiro, não damos valor aos nossos professores, né? Não sabe a importância que eles têm para o nosso país e o que eles fizeram uns anos atrás aí e a luta que vai ter agora, né, com essa geração. Então, assim, dentro da sala de aula, percebeu que houve essa perda de referência mesmo? O que está acontecendo no seu olhar como professor, como educador? Elvis, o que acontece? Imagine aí comigo, por exemplo, eu estou 14 anos numa sala de aula. E vamos dizer, eu pegando aí, principalmente, né, dando aula na maior parte desse tempo para alunos do ensino médio. Então, alunos de 15, 16, 17 anos.
estourando 18 anos ali. Todo ano eu vou ter sempre alunos com a mesma idade. Mas eu não vou estar com a mesma idade. Interessante, né? Eles sempre vão ter 15, 16, 17 anos. Mas eu não vou continuar tendo os meus, por exemplo, 23 anos quando eu comecei a dar aula. Né? Eu não vou continuar tendo a mesma idade quando eu comecei dando dar aula. E aí o que a gente vai percebendo? Como você bem falou, ao longo desses anos, muitas mudanças vêm acontecendo. E cada vez mais o espaço, o tempo, né, entre essas mudanças significativas está cada vez mais curto, está cada vez mais rápido. Diferente da nossa geração. Que as mudanças elas foram ocorrendo, mas ela tinha uma certa distância de tempo. Hoje, o menino dorme com a informação de que comer chocolate faz bem para o coração. Mas aí, quando ele acorda, um outro instituto com autoridade já disse que comer chocolate faz mal para o fígado. Será que está dando uma bagunça, né? Então você imagina, tanto lidar com essa situação. Tem até um sociólogo muito, muito bom para isso, fala sobre isso, já falecido, um cara que eu tenho como referência nessa área da sociologia, Zygmunt Bauman. Vale a pena, inclusive, ler. Eu acho que não te dei um livro do Bauman, não. Eu te dei um livro do Brennan Manning, né? Foi outro teórico. E aí, ele fala que essa sociedade ela é uma sociedade líquida, né? Então, é uma sociedade que as coisas a gente não consegue, não tem consistência. Quando a gente acha que conseguiu definir e mensurar algo, de repente já se foi. Já passou. Entendeu? A coisa é igual aí, meme, é igual. Então a gente olha para essa geração, você imagina. Se o que eles não está tendo referência de nada. Exatamente. O que vai acontecer? Eles não. É aquela ideia da perda dos heróis. Se a gente fosse sentar aqui e bater um papo, por exemplo, sobre as nossas figuras de heróis da nossa infância, a gente ia dizer um monte de personagens. A gente ia citar um monte de pessoas. A gente ia citar professor, ia citar tio ou vizinho, a gente ia citar alguém da igreja, alguém que fez parte do nosso contexto ali na nossa infância. A gente ia citar algum personagem de desenho, algum personagem de filme. A gente tinha essa personificação das referências. É verdade. E aí, hoje, os nossos alunos, eles têm perdido isso. Por quê? Porque as coisas, vou dizer assim, eu vou me apegar a essa figura, por quê? Se amanhã vai ter outra. Eu vou me apegar a essa ideia de referência hoje, se amanhã eu vou ter que descartar, então eu não me apego a ninguém. Porque está sendo muito rápido o ciclo de informações que está tendo. E aí o que acontece? Como a gente estava falando sobre essa questão de família. E aí, dentro da família, do seio familiar, esse adolescente, cara, ele está convivendo com o quê? Com alguém que também está dizendo para ele que a família, que as questões de valores, as questões de princípios, eles também são fluidos, podem ser descartados. Então, você se deparar, então, hoje com adolescentes em que foi-se o tempo lá atrás, vamos dizer, na década de 90, que perguntava-se assim na sala, por exemplo, que é uma pauta sobre essa fluidez aí. Quem aqui é filho de pais separados? Sim. Aí levantava 2, 3 a mão. Hoje, na verdade, a gente tem que fazer a pergunta ao contrário. Quem aqui os pais moram juntos? Quem aqui os pais ainda vivem num primeiro relacionamento? Né? Então, você vai ver que vai levantar e poucos. Ouso eu dizer que nem a metade chega a levantar a mão. Entendeu? Então isso mostra esse estado de fluidez de tudo. Então, até os pais, que é uma ideia de referência para os filhos também estão descartando. Então, tipo assim, Giba, a base que é fundamental, que é a família, os pais ali, tem perdido essa autoridade de trazer essa referência para os filhos. Sim. Aí os filhos automaticamente acabam se tornando assim... E aí, sem uma construção própria, porque não tem referência dentro de casa. Exatamente. Aí sabe o que é doideira? Por exemplo, se eu fosse perguntar para você lembra de algum professor que você teve que te marcou, que teve alguma referência na tua vida?
Teve uns bons, mas também teve uns contra. Que marcou positivamente ou negativamente, né? Mas teve alguém que te marcou, né? Eu tenho professores que, por exemplo, eu tenho um professor por onde eu passo, o nome dele é professor Messias, eu não sei nem até Olha, é interessante isso aqui que o Giba falou, pessoal. Me veio na memória a pessoa que me ensinou a ler. Olha aí. Que eu nunca me esqueci, que foi a... Claro, vou chamar ela de Dona Ana, daqui já deve estar uma senhora. Mas era a tia Ana, do pré. Aí tinha as letras lá, né? E eu lembro que quando era criança eu queria aprender a ler. Não vamos nem recordar a idade, mas eu era do prézinho. E realmente a Ana, com todo carinho e paciência, me ensinou a ler. E eu tenho essa referência. Aí o que acontece? Hoje, porque a gente está vendo essa sociedade tão fluida, tão desapegada, aí isso está sendo construído dentro de casa. Então você imagine, esses alunos hoje, eles não são mais como antes. Esses alunos que têm um carinho, têm um vínculo mais profundo. Sabe? Ainda tem alguns que têm isso, porque quando você vai procurar, é porque está tendo isso em casa. Mas você vai perceber que hoje, ouso eu dizer que quase a metade dos alunos, eles são alunos completamente desapegados. Frios, né? São desapegados, nesse sentido dessa relação, sabe? De, por exemplo, se eu olho um professor meu na rua, seja lá da minha adolescência, seja na faculdade, oi professor, tudo bem? Como é que está o senhor? Uma consideração, sabe? Aquela veneração, né? Pela figura do professor. E hoje a gente pode se deparar com adolescentes que a gente deu aula, ou está dando aula, ou deu aula lá atrás, ou está dando aula, que ele passa perto de você e um desconhecido. Você foi só um prestador, você foi um prestador de serviço, você só prestou um serviço para ele. Então, não há os vínculos. E às vezes você fica, nossa, que adolescente mal educado, mas na verdade é porque é essa cultura que está sendo construída, da falta de referência, do desapego à autoridade, que é o que começa dentro de casa e tem se estruturado isso, nessa ideia de, olha, o máximo que eu preciso de você é para você prestar um serviço para mim. Depois que terminar isso aqui, não temos mais vínculos, né? Então os vínculos estão cada vez mais frágeis, Elvis. E isso nos preocupa, porque nós seres humanos temos a necessidade das relações. E aí por isso que raízes, né? É por isso que a gente está vendo uma sociedade o quê? Extremamente depressiva, ansiosa, insegura. Você vê, dentro da sala de aula tem muitos alunos com esse problema de ansiedade. Sim, a ansiedade hoje, o transtorno de ansiedade hoje se torna muito comum. Está presente na vida de muitos jovens, sabe? E essa ansiedade, ela não é construída não é só a partir desse ambiente acadêmico. Ela é construída por quê? Porque que é uma das coisas que a gente pode ir falar mais à frente, por causa disso aqui também. Você imagine, vamos pensar nós aqui, e olha que a gente não é tão velho, né? A gente ainda não tem nem 40 anos. A gente tem nem 40 anos. Mas vamos pensar o que era a nossa leitura de mundo na infância. O meu mundo na minha infância se resumia a Rua 76, quadra 154, casa 7. Maiobão. São Luís. O meu mundo era aquilo, sabe? A minha concepção de mundo era aquilo. Era brincar ali de chuta-lata, esconde-esconde, travinha, peteca, naquele universo ali. Agora, hoje, a leitura de um mundo de uma criança que está exposta hoje à tela, um adolescente que está imerso, né, nas telas, ele está nesse exato momento jogando com alguém online do outro lado do mundo. Exatamente. Ele sabe do que está acontecendo no mundo todo. Ele tem informações que chegam. Então, você imagina esse tanto de informação, esse tanto de coisa, essa tanto de exposição, essa exposição em que ele tem, né? Isso tudo gera estresse, isso gera ansiedade. E está tendo um rebote. O que está tendo? Eles têm percebido que tamanha exposição e vulnerabilidade que o próprio adolescente não quer mais se expor. Você percebe como é que eles tiram foto? Eles não querem nem deixar registro no feed, né? É só os stories. Porque justamente por isso. Isso é uma resposta inconsciente diante de uma cultura
digital que gera um estresse, uma ansiedade, entendeu? Nossa, muito bom. E Giba, assim, eu tenho uma curiosidade também, que eu vivi o período da pandemia de uma forma, tu já viveu de outra, Sim, que inclusive tá até do outro lado do mundo, né? sim, exatamente, né? Mas como é que foi esse aspecto de ver a sala de aula mudar? Porque antes era uma coisa e após pandemia se tornou totalmente, parece que mais acelerada ainda. O mundo mudou pós-pandemia, né? Como você falou, né? Eu tive uma experiência de 5 anos morando no Japão. Foi eu e minha esposa lá, minha esposa engravidou. E a gente veio ter o Biel aqui, né? O Gabriel, nesse contexto de pandemia, inclusive. E depois retornamos e ficamos mais quase 3 anos lá. Elvis, cara, a gente sabe que a pandemia acelerou muitas coisas, também de forma positiva. Tá, o fato tá aqui nós no podcast, Sim, sim. Que também com a situação da pandemia se tornou mais exposto e viral, né? A gente também pôde trazer muitos avanços, e também, como por exemplo, quem podia imaginar lá atrás, falava-se, mas não se aplicava isso de forma massiva, de que um médico poderia atender alguém online, né? E fazendo uma consulta de rotina, uma consulta preventiva, e que hoje isso é comum, né? Hoje você tem, então, houve várias conquistas em relação a esse mal que afetou o mundo, mas que também trouxe a atenção sobre várias coisas. Sequelas, né? E aí, o que acontece? Quando a gente pensa nessa questão das consequências que ela trouxe para a sala de aula e trouxe, na verdade, para a vida do adolescente, é que o adolescente já convivia com as telas antes da pandemia, certo? Já existia, né? Existia. Só que de uma forma mais educada. Moderada, né? Ele tinha vida social. Com a exposição de tela, dentro da pandemia, com o isolamento, isso se agiganta, né? E se já era um desafio trabalhar isso dentro de casa, fazer com que esse menino mantivesse esse equilíbrio, tudo, ele se maximiza, porque ele está longe dos amigos, ele está longe dessa relação física. Ele vai intensificar isso através das redes sociais. Ele vai buscar fugir do tédio, do isolamento. E a fuga, tu sabe que toda fuga de tédio é a busca pelo prazer. E qual era a busca de prazer que ele poderia ter dentro de casa? O mundo da internet. E o videogame games. Exatamente, o mundo dos games. Você sabe muito bem isso daqui. Quantos jogos, quantas empresas de game surgiram durante a pandemia? Milhões e milhões. Lucraram milhões, entendeu? Então, o que acontece? Então, esse jovem, no tédio do isolamento, ele foi buscar o prazer na vida, na internet. Então, por isso que as redes sociais, elas buscaram melhorar, buscaram ampliar, tornar-se mais atrativa. Os jogos, como a gente falou, ampliaram, estenderam-se, melhoraram, né? Essa questão de jogar online, né? Porque você tem o fator lá do ping, do delay, né? De tudo isso, eles buscaram cada vez mais corrigir isso. E aí, o que aconteceu? A gente foi criando uma geração mais isolada ainda. E dentro de casa, um moleque no quarto, a mãe na sala, o outro filho no outro quarto, cada um nos seus cômodos. Posso estar enganado, mas tu responde melhor. Parece que o Japão se propagou para o mundo inteiro, porque eles são mais isolados, são mais na deles. Eles têm uma forma de lidar com as suas relações bem mais diferente da nossa. A gente é mais de contato, né? A gente é mais físico. Talvez por isso que a transmissão do vírus foi maior aqui. Eles já são mais reservados quanto a essa ideia do contato físico. Até também por uma perspectiva cultural, mas herança mitológica. Crença, né? Eles acreditam que tocar pessoas, você pode receber fluidos, né, dela. Você pode receber energias ruins ou positivas, se você conhece a pessoa. Então, se um japonês se permitir ser tocado, é porque ele precisa ter muita intimidade. Mas vamos voltar para o assunto. Aí vamos lá. Depois a gente pode conversar sobre essa questão de culturas. E aí, Elvis, o que acontece? Então,
Aí esse menino assistindo aula remota, você imagina, ele concorrer, eu vou concorrer com COD, Call of Duty, né, Warzone, e esse menino tendo que assistir minha aula, eu com a cara na câmera ali, Horas e horas ali. sentado, sem poder se mover, sabe? Ele não vai aguentar. Ele não vai aguentar. Ele vai lutar ali, ele vai fechar a câmera e ele vai jogar, entendeu? Como acontecia, ele desliga a câmera. Ele ligava a câmera, mas ele estava aqui com o celular embaixo, o computador que o pai providenciou, mas ele estava aqui embaixo jogando, entendeu? E às vezes jogando em rede com os colegas que estavam na aula. Só colocava o som baixo. Pronto, acabou. Né? Um fone de ouvido, dizia às vezes que estava com o fone da aula, mas... Então você imagina eu concorrer com isso. Isso é desleal, vamos dizer assim, lá no gráfico, né? no layout. E aí, o que acontece? Esse aluno, quando ele volta para a sala de aula, ele não volta. O corpo dele volta. Aí, o que acontece? Só que lembra? Ele está no isolamento, ele tem o tédio. E quando ele tem o tédio, ele recorre ao prazer. E o prazer é jogar, navegar nas redes. Quando ele entra na sala de aula, na volta, ele perdeu o contato físico com as pessoas. Dentro de casa, os pais perderam, porque os adultos também entraram dessa onda, e intensificou então a falta de contato entre os pais, que é uma das coisas que a gente vai falar também. Aí o que acontece? Esse menino, ele vem para a sala de aula, ele olha lá na frente. Se ele pudesse, ele faria isso, Elvis, em mim. Né? Mas ele tem que estar lá, né? E ele não vai conseguir me tirar da frente dele. Então você imagina eu conseguir ficar ali uma aula no tempo normal, 50 minutos, né? Inclusive tem se discutido até sobre reduzir mais essa aula, porque 50 minutos é muito hoje para uma galera que trabalha com marketing, com mídia, sabe que 1 minuto já é entediante para eles não conseguem, mas eles querem cada vez mais coisas curtas. Né? No marketing a gente tem uma regra, né? Os 3 primeiros segundos tem que te fisgar. Se não fisgar, rola pra cima. Vai pra cima. Você tá entendendo? Então, 3 segundos. 3 segundos, que doideira, cara. 3 segundos. Agora tu imagina 50 minutos. Você tá entendendo? Então, é um desafio, cara. Sabe? É um desafio. E a gente tem que estar se recriando. Se você disser pra mim assim, Giba, você já tá conseguindo lidar com isso? Cara, eu tô num processo. Não só eu, mas meus colegas, professores, para fazer com que esse aluno entenda, claro, que existe por trás um padrão de responsabilidade, existe por trás um padrão de comprometimento, que a gente também não pode fazer, Elvis, que é a ideia assim, achar que tem uma pedagogia que está trabalhando nisso agora, que isso é muito delicado, achar que a aula ela vai ser sempre prazerosa, nem sempre vai. Nós somos alunos um dia, lá atrás, vai ter momentos que a gente vai ter que lidar com o tédio da aula. Mas lidar com o tédio da aula como adolescente é entendendo que, nessa leitura que sempre falavam pra gente, isso aqui para você vai ser importante lá na frente. Faça agora o que você tem tédio, lá na frente você vai fazer muitas coisas que você quer fazer por prazer. E aí, então nós estamos ensinando os nossos adolescentes? Que eles podem fugir do tédio. E aí, então, professores às vezes têm que ficar hoje, às vezes o professor até se pune, né, no sentido de dizer assim, poxa, eu não consigo prender a atenção. É claro que ele não vai parar no tempo e dizer, não, vocês têm que me ouvir desse jeito, é quadro com pincel na mão e vão aqui. Não, o professor também tem que ser criativo e tal. Mas mesmo ele trazendo essa criatividade, ele vai lidar com essa situação do tédio. E aí, então, o que o aluno quer quando ele está com tédio? O celular vai mudar. Então, você imagine hoje, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro, que é proibido o aluno levar o celular para a escola. Não é nem estar com o celular na escola, é levar o celular. Por quê? Eu não sei se isso é uma melhor posição de trabalhar dessa forma rígida, de não vai levar. Porque é uma geração de uma cultura digital. Isso não tem mais como voltar atrás. Não, às vezes acontece alguma coisa com urgência, precisa ligar. Sim. Mesmo que a escola tenha os meios de acionar, mas isso aqui, por exemplo, nós somos a geração que isso se incorporou na nossa vida ao longo da caminhada. Estávamos na adolescência, juventude, ou melhor, nem na adolescência, juventude,
Quando começamos a ter os primeiros celulares, eu lembro que eu tive o meu primeiro celular foi em 2004. Então eu tinha 17 anos, entendeu? Então é totalmente diferente de que tem hoje gente que com 8 anos que eu sou contra isso, tá com um celular na mão. Não nasce já tem um tablet. Exatamente, eles nascem imersos na cultura digital. Agora, privar disso totalmente? Não, porque é a cultura deles, mas o que nós podemos fazer para lidar com isso? Porque isso tem gerado situações drásticas. Então, você estava falando sobre a perda de referência, perda de autoridade, a ideia do tédio e o prazer, sabe? Como é que a gente vai lidar com essa geração para aprender? Porque assim, Giba, a gente vê uma geração, eu não quero nem dizer assim, quero ser grotesco, mas a palavra é essa, uma geração burra. Você pergunta qual é a capital de X? O que aconteceu no ano tal? Assim, são coisas muito simples que a gente aprendia ali na primeira série. Mas por quê? Muitos não sabem qual é a capital do Brasil. Sim, isso é verdade. Inclusive tem gente viralizando, fazendo perguntas simples. E às vezes várias pessoas eu imagino que o pessoal fica naquela coisa, acha que a vida é tigrinho ou algo semelhante, que a vida vai se melhorar assim. Mas isso tem uma implicação cultural. Por que isso tem uma implicação cultural? Não sei se você viu, quando eu falei sobre o meu mundo, eu disse o número da minha rua, o número da quadra e o número da minha casa. Exatamente. Hoje os adolescentes, muitos deles não sabem o número da rua deles, o número da casa deles. Por quê? Porque, na verdade, nós somos de uma geração em que, por exemplo, quando a gente olhava o professor, às vezes sabia que muita informação ou conhecimento, e a gente precisa diferenciar conhecimento de informação, estar informatizado não significa que você conhece. Muito professor, como essa referência, ele está trazendo coisas novas para a gente. Eu posso absorver o que ele tem, porque ele é uma fonte. E até porque antigamente não era tão fácil. Sim. Como é hoje, né? Ele é uma fonte. E aí, tipo, o professor me mandava para a biblioteca. Não sei se alguém lembra, acho que você vai lembrar aí, que você tá, talvez que seja um pouco mais velho. A Barça, a enciclopédia Barça. Quem tinha uma Barça, cara, em casa, era rico, porque era uma enciclopédia caríssima. Que imagine que de 2 em 2 anos a enciclopédia tinha que se atualizar. Então, aquela que você tinha que ser deixada de lado, uma nova. Tinha que ser comprada. Então, ir na biblioteca e abrir um Barça, as pesquisas, então o que a gente se esforçava ao máximo? De buscar desenvolver uma memória. Memorizar as coisas. Porque a gente não tinha acesso fácil às informações. Então a gente memorizava telefone, a gente memorizava o endereço, a gente exercitava a nossa memória. E automaticamente isso contribuía no processo de ensino-aprendizagem. Porque se eu estou exercitando a minha memória, no meu processo de ensino-aprendizagem, eu vou aprender mais fácil. Vai ficar na minha cabeça. Eu até brinco com eles, com os meus alunos. Eu disse, olha, eu lembro das minhas aulas de português, de coisas que vocês assistiram ontem e já não lembram. Eu chamo eles de mente de Bob Esponja, que é uma esponja que hoje absorve, aí não retém. Apertou, jogou fora. Amanhã eu já não lembro. O que nós tínhamos a obrigação de exercitar nossa memória. Porque senão a gente ia se perder no endereço. A gente não tinha GPS, tinha que pegar o mapa para saber qual é o nome da rua, procurar. Hoje é só, me passa o ponto. Tá entendendo? Então, o que acontece? Contribui para isso. Aí por que contribui para isso? Porque o aluno olha para mim com tédio e talvez ele não quer ouvir o que eu estou contribuindo na sala de aula. Porque ele diz assim, professor, eu acho que eu vou encontrar alguém até melhor que o senhor falando aqui. Eu acho que uma pesquisada, uma pedida, né? Siri, Alexa, pesquisar para mim, ChatGPT. Às vezes parece que a gente tá deixando de existir no mundo real para existir no mundo digital. Exatamente. E o mundo digital, tudo é acessível. Tudo entre aspas, né? Porque assim, um adolescente, ele vai... Não, é incrível que tem vídeos aí que a criança faz toda a atividade com a Alexa. Sim. Vai perguntando, mas ele não tem noção do que é nada. Exatamente. E Alexa, o que é isso? Aí eu vou dizer, para que esse menino vai ter uma memória? Exercício de memória. Para que ter uma memória? Porque se tudo que eu vou... Para que eu vou reter coisas?
Então ele olha para mim e diz, professor, porque eu tenho que reter isso que o senhor está me dizendo? Eu não preciso reter isso. Falo com a Alexa aqui. E ela me diz, entendeu? Então, por isso que nesse conceito, é realmente o que a gente chama de sociedade emburrecida. Porque o nosso cérebro, que é um aglomerado de pregas de plasticidade, os nossos neurônios precisam ser ativados, é igual a andar de bicicleta, né? Você tá ali, aprendeu, mas se você não praticar, você vai, na hora que você quiser voltar a andar. Eu lembro uma vez que eu andava de patins na minha adolescência, tinha tantos anos, eu botei um patins, achei que eu era um adolescente, fui andar, cair, né? Ou seja, o cérebro precisa ser exercitado. Então, se esse menino olha, ele não precisa exercitar minha memória para nada, nem para o endereço da minha casa, é só dar um ponto, sabe? Então, automaticamente ele não vai reter nada. Então, é uma geração que você joga algo para discutir, para conversar, não consegue, não foi. A gente percebe isso, não tem um argumento, não sabe conversar nada. A capacidade de atenção, muito rápida. E não existe. Entendeu? Muito rápido, o desfoco muito rápido. E justamente por isso, por que eu tenho que prestar atenção? É uma geração de TDAH, né? E aí por isso que a gente tem visto, né? A hiperatividade crescendo, né? Esse déficit de atenção se agigantando, porque é uma geração hiperestimulada. A gente tinha poucos estímulos. Eles têm milhares de estímulos. Todos os dias milhares diferentes. Então, para onde que eles vão concentrar foco? Para onde que eles vão concentrar atenção? E aí, então, e também a gente tem ensinado para os nossos adolescentes que eles têm que fugir de tudo que causa tédio neles. E aí a gente sabe que a vida não é assim. Tem hora que, por exemplo, eu gosto de trabalhar, eu gosto de ser professor, mas tem hora que eu estou num tédio. Tem hora que eu estou numa situação que eu disse, e se eu não for, né? Acordando de manhã, e se eu não for, vão ter um meme aí? E se eu não for para a escola? E aí? É a hora que a gente tem esse tédio. Mas e aí, o que nós aprendemos? Nós não podemos